agradecendo o convite aí da casa. Na noite de hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre essa figura, o grande exemplo, o maior espírito que já pisou aqui na Terra. E o grande objetivo dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, não é uma palestra, é uma conversa, é que a gente saia daqui com uma confiança muito grande que Jesus está olhando por nós. Quantas vezes a gente vai acontecendo as coisas nas nossas vidas, vai passando o tempo, a gente vai encontrando os problemas ali no caminho e a gente vai perdendo essa confiança. É natural, porque a gente está ainda num processo de construção moral e espiritual. A gente está ainda ali no comecinho dessa jornada, quase no segundo degrau ali na nossa escadinha evolutiva. Então, às vezes a gente vai, conforme acontecendo as coisas, a gente vai deixando um pouco de ter essa fé tão fervorosa nesse espírito. E a gente vai conhecer um pouquinho dele hoje e a gente vai entender o tamanho, a grandeza desse presente que Deus nos deu como mestre e guia. Então, para começar a nossa conversa, a gente traz aqui uma classificação de espírito crístico. Então, o que é um espírito crístico? Por que a gente chama Jesus Cristo? Espírito crístico atingiu o ápice da evolução espiritual, caracterizado pelo amor incondicional, sabedoria e domínio sobre as forças da natureza. Então, o espírito crístico é aquele que chegou no auge, no ápice da evolução. A gente tem os níveis evolutivos, os espíritos inferiores, que a gente trabalha ali nos impulsos básicos, no instinto, então quase o que equivale hoje aos nossos animais, Então nós já estivemos nessa característica. Espíritos intermediários, que estão em busca ali do desenvolvimento da razão e da moral, no qual nós fazemos parte. E aí tem vários níveis, vários degraus que a gente precisa caminhar. E espíritos superiores, Então amor incondicional, sabedoria, domínio sobre si mesmo e dos recursos naturais. Isso vem ali do livro dos Espíritos. Então Jesus, como exemplo máximo, atingiu o estágio mais elevado da evolução, servindo como modelo para toda a humanidade. Então Jesus, esse espírito que a gente tem aí como mestre guia, chegou no topo da evolução espiritual. Então a gente está falando desse nível de espírito junto a nós. E Jesus, em várias passagens da literatura espírita, nós temos que Jesus participou do processo de preparação da Terra para a chegada dos humanos. E aí a gente começa a ter um pouquinho da dimensão desse espírito. Então, quando ele participa, ele não é o Criador, Deus é o Criador, mas Jesus ele vem para participar da preparação do nosso planeta para a chegada dos seres que aqui encarnariam. Então ele participa da organização e preparação para a vida, estabelecendo as leis naturais que regem a natureza da Terra e condição necessária para o desenvolvimento da vida inteligente. Então Jesus está aqui desde quando estávamos preparando tudo que a gente conhece hoje de leis naturais, recursos, então a água, o ar, o sol, tudo que a gente tem como recurso natural teve participação de Jesus aqui na preparação. E aí agora a gente vai entender o tamanho de Jesus. A primeira vida na Terra surgiu na água há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Então a gente está falando de 3,5 bilhões de anos atrás, chegou a primeira vida aqui na Terra. Eram micro-organismos que se formaram ali no oceano. Se Jesus participou da preparação para a vida, há 3,5 bilhões de anos atrás Jesus já era crístico.
Jesus já era perfeito. Olha a grandeza desse Espírito, né? Olha o quão distante nós estamos ainda desse ser iluminado, né? E é esse ser que rege o planeta Terra. É esse ser que está olhando por nós a cada passo que a gente vai conquistando aqui nas nossas jornadas. Todas as encarnações que a gente vem para cá, esse Espírito é o tutor de todos que estão aqui. Então, os primeiros humanos apareceram lá na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, né? E aí, sucessivamente, a vida foi se criando, né? E os homens modernos chegaram à Europa há cerca de 50, 40 mil anos atrás. Então, todo esse tempo, né? E aí nós estamos aqui ali na cerca de 300, né? 200 mil anos atrás, encarnando e desencarnando aqui na Terra, né? Nas nossas sucessivas jornadas espirituais, Jesus estava ali com a gente. Então, é desse Espírito que a gente está falando, né? De um ser que chegou ao ápice da evolução há mais de 3,5 bilhões de anos atrás. E no seu primeiro ato aqui na Terra, quando, né, ele veio para essa missão de nos ensinar e ser o nosso modelo, ele já nos deu o primeiro, né, pontapé inicial de como que a gente deveria seguir, né? Nasceu em uma manjedoura humilde, nos fazendo refletir que a verdadeira riqueza está na alma e não nas posses materiais. Então, se a gente precisasse de, né, abundância de recursos materiais aqui na Terra para a gente poder evoluir, Jesus teria nos ensinado essa parte. Mas não, né? Ele nos veio mostrar que nós não precisamos de praticamente nada de matéria para a gente progredir na verdadeira causa que a gente vem para cá, que é a evolução espiritual e moral, né? E aí ele nos traz duas reflexões, né? O que estamos buscando nas nossas vidas aqui na Terra, né? Qual que é o nosso foco, né? A gente está aqui para quê, né? Onde que a gente está colocando as nossas energias no nosso dia a dia, né? É na evolução moral e espiritual, a qual a gente ganhou esse presente divino da encarnação, ou a gente está focando e desviando em outros temas e dando esse incremento de energia em lugar que não deveria, né? Quais valores estamos cultivando em nossos corações, né? A gente está buscando a paz, a harmonia, a fraternidade, a caridade, ou a gente está deixando a raiva, o orgulho, o egoísmo, né, preencher mais do que esse lado, né? Então Jesus vem já no primeiro ato dele nos mostrar que o caminho verdadeiro é o da humildade, é de trabalhar em prol do próximo. E aí Jesus, ele vem, né, na sua missão para nos trazer um novo jeito de enxergar a vida aqui na Terra. Porque antes de Jesus, até com a própria lei de Moisés, a gente tinha uma lei mais rígida, né? Um Deus punitivo, né? No sentido do quê? Como aquela organização, né, de espíritos encarnados naquela época ainda era bem inferior em termos de evolução moral, precisava ter breques ali na sociedade. Então, tinha lá o olho por olho, dente por dente, né? Se eu faço mal para você, você tem o direito de fazer mal para mim. Mas não era no sentido de que estavam incentivando essas batalhas, era no sentido de eu ter medo de fazer algo para o meu próximo, porque eu poderia ser punido da mesma forma, né? Então vem, né, as leis um pouco mais rígidas até chegar Jesus trazendo a visão do amor que Deus tinha por nós, né? Então vem Jesus ali guiado pelo perdão, pela compreensão e pela caridade. Então ele nos traz um novo mundo, né, uma nova forma de enxergar o mundo. Na nova luz de amor fraterno, transcendendo tudo que antes havia visto. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É uma passagem de Lucas. Então antes a gente tinha que a gente podia fazer qualquer coisa, né, para o nosso inimigo se ele
fizesse alguma coisa por mim ou pelos meus. Jesus vem com um lado completamente diferente, invertendo toda a trajetória espiritual que a gente até então tinha, né? Amai vossos inimigos, né? Há 2000 anos atrás, Jesus estava nos trazendo essa amai vossos inimigos. E hoje ainda é difícil para a gente amar até o próximo, né? O próximo que não fez nada para a gente, mas que a gente não conhece muito bem, né? Porque não faz parte da minha coletividade, né? E a gente sempre focado, né, quanto mais próximo da gente ali, né? E Jesus já vinha transcendendo tudo isso, nos trazendo que era para amar os nossos inimigos. Mas a gente está nesse momento? Ainda não, né? Como Chico Xavier sempre nos alertou, a natureza não dá saltos, né? A gente precisa progredir dia a dia, encarnação em encarnação. E um dia, quando estivermos próximos, né, de passar para o próximo nível, a gente vai ter essa condição. Mas o que a gente precisa é não criar inimigos, né? Se a gente não consegue amar, pelo menos vamos criar, né? Não vamos fazer inimigos nessa encarnação, né? Vamos resgatar tudo que a gente já fez nas outras, mas nessa aqui, a gente conhecendo um pouco mais, principalmente da doutrina e dos ensinamentos de Jesus, se a gente não consegue amar ainda, vamos pelo menos não fazer mais, né? Então, já é um passo que a gente consegue dar. E aí a gente vem aqui com o perdoar 70 vezes 7, né? E o 7 ele era um número cabalístico na época, então tudo era vinculado ao 7, né? E aí perguntam para ele, né? Pedro vai lá: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Né? Pedro já estava achando que era bastante o 7, né? E aí Jesus vem: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, né? E aí não é 400 e pouco, né? É infinitas vezes que a gente precisa perdoar, né? Independente de quantas vezes meu irmão errar. E aí vem novamente o Chico trazendo os ensinamentos para a gente, né? O que o outro faz para mim é problema do outro. Agora, o que eu faço para o outro, aí já passa a ser meu problema. E aí eu que tenho que correr atrás ali e resgatar depois, né? Então é isso, né? Então todas as vezes que alguém fizer mal para a gente tem que olhar, entender os momentos ali de cada um, né? E tentar seguir em frente da melhor forma. Esse é o grande ensinamento de Jesus, né? Então, quando a gente perdoa, né, a gente se libera do rancor, da mágoa, do orgulho e até de karmas futuros, né? A gente tem que encontrar essas pessoas novamente e tendo que resgatar ali em outras vidas. Porque muitas vezes quem faz mal pra gente, esquece, segue a vida e a gente fica com aquele aperto no coração, relembrando tudo, né, sempre e revivendo. E aí quem fica mal é a gente mesmo, com lá o rancor, a mágoa e o orgulho, né? Então, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra, né? Se a gente sabe que todos nós aqui estamos em condições, né, de errantes, né? Se a gente está encarnado no planeta Terra, porque a gente é errante ainda. A gente tem um longo caminho a percorrer, né? A gente não é perfeito. E se a gente não é perfeito e a gente comete erros, por que a gente acha que o outro não pode cometer contra a gente? Né? Então é esses conceitos, esses ensinamentos que Jesus vai nos trazendo para que a gente não necessariamente ame o nosso inimigo, mas entenda que ele é um espírito errante, que ele está aprendendo ainda a se exercitar assim como nós, né? Se a gente não cometesse nenhum erro, aí talvez a gente pudesse de alguma forma, né, ficar ali bravo, alguma coisa nesse sentido. Mas como a gente também erra, e erra bastante, e talvez não nessa encarnação, mas em outras a gente errou muito, né? Dizem os espíritos que Deus nos deu o véu do esquecimento nas encarnações, porque a gente teria vergonha de nos olhar no espelho. Olha só, quanto erro a gente já cometeu lá atrás, né? E hoje a gente talvez venha aqui e acha que ninguém pode errar contra a gente, né? Então esse é o conceito que Jesus veio nos trazer, no sentido de perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí a gente vai passando por algumas partes ali da vida de Jesus aqui na Terra. Então Jesus e as bem-aventuranças, né? Aqui, né, ali no Sermão da Montanha,
tivesse perdido todas as escrituras ali, né, de Jesus, e a gente tivesse salvado apenas o Sermão da Montanha, estaria resumido tudo o que ele veio nos trazer, né? Porque ele falou ali da felicidade verdadeira, né? Então os pobres de espíritos que choram, os mansos, herdarão a terra. No sentido de que, né, que a gente precisa, quando a gente se auto-intitula pobre de espírito, a gente fica com necessidade de enriquecer os nossos conhecimentos, né? A gente vai em busca do aprendizado, né? Os que choram, por quê? Porque a gente está passando pelas provas e expiações, né? A gente está expurgando o passado que a gente tem, né? Os erros que a gente cometeu. Então, toda vez, e até é um conceito que para a gente ainda é difícil, né? Porque a gente fica ali por que comigo, né? Por que está acontecendo isso comigo? Toda hora. Mas toda vez que acontece algo com a gente nessa encarnação, e lembrando, né? Essa encarnação é um piscar de olhos na nossa verdadeira vida, né? Então, a gente precisa ter essas compreensões dos porquês que as coisas ocorrem com a gente. É difícil? É muito, né? Quando a gente passa pela coisa, a gente dá aquela, né, estremecida. Mas quando a gente passa por um sofrimento, nada mais é do que a gente estar expurgando algo que a gente teria que ter passado, para a gente aprender e evoluir, né? Então, os que choram, os mansos, né, os que não fazem o mal, que não brigam, não entram em confronto, esses herdarão a terra, né? A paz e a fraternidade, os pacificadores, os que são perseguidos em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Então é construir a união e manter a paz interior. A pureza e a verdade, né? Os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, né? Então tudo que é integridade interior e a busca pela verdade. Então Jesus veio para nos trazer todos esses ensinamentos ali no Sermão da Montanha, trazendo as bem-aventuranças, né? Que é um código moral que a gente deve seguir, né? Esse é o principal exemplo de Jesus, né? Que a gente siga essa conduta moral, essa conduta elevada espiritual, e aí sim a gente vai conseguir chegar mais próximo de Deus. E aí vem com o Pai Nosso, né? Os discípulos pediram para ele: mestre, nos ensina a falar com Deus, né? Nós não sabemos falar com Deus, nos ensina. E aí Jesus vem trazendo essa oração, e ela é separada em 2 blocos. O primeiro de exaltação e confiança em Deus, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? Exaltando Deus. Venha a nós ao vosso reino. Então, a terra é sua, Pai, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Então, toda vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente está nos colocando em condição de confiança absoluta em Deus, né? Pai, seja feita a vossa vontade. E aí, quando acontece a vossa vontade, a gente reclama porque foi a vontade de Deus, não a minha, né? E aí depois a gente vem pedindo a proteção para enfrentar esses desígnios que a gente precisa, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa também é dificílimo para a gente, né? Imagina se Deus nos perdoasse do jeito que a gente perdoa o nosso próximo. A gente estaria perdidinho da Silva, né? Mas a gente tem o Pai Todo-Poderoso que, né, independente de qualquer coisa, está aqui para nos ajudar. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, essa é a forma que a gente precisa, né, conversar com Deus, né? Exaltá-lo, respeitá-lo acima de tudo, amá-lo acima de tudo, e depois pedir proteção para que a gente possa passar ali pelas nossas provas e expiações aqui da matéria. Então, Jesus, ele nos ensinou, né? A gente meio que decora esse processo, mas nada mais é do que a gente ter esses 2 momentos com Deus. Um de confiar e exaltar, e o outro de pedir a proteção para nós e para os nossos amigos e inimigos encarnados e desencarnados. E aí Jesus é a negação de Pedro, né? Pedro era o principal discípulo de Jesus, né? Era o que mais acompanhava de perto ali os ensinamentos do Mestre. E aí, né, depois que Jesus foi crucificado, Pedro negou ele 3 vezes. E aí, o que mostra esse episódio para a gente, né? Que a gente precisa ter o nosso autoconhecimento.
né? Os discípulos, apesar de estarem naquela condição ao lado do mestre, também eram espíritos que estavam ali no processo de evolução, né? Não eram nenhum espírito crístico ali do lado de Jesus. Eles participaram do processo da missão, mas eles ainda não tinham todos os seus modos de errar, né? E evoluir, né? Então, aqui, na nossa condição, né, de humanos aqui na Terra, nós somos imperfeitos e sujeitos a falhas, né? Então, a negação de Pedro mostra que, apesar de a gente estar próximo de Jesus, conhecendo os ensinamentos de Jesus, nós somos passíveis a erros. E a gente precisa ter esse autoconhecimento, né? A gente precisa também nos respeitar e nos perdoar quando a gente erra. Mas a gente precisa aprender com esse erro e não errar de novo, né? Essa é a grande evolução que a gente precisa conhecer, né? Então, a gente precisa ter ali, né, uma ilusão da autoconfiança, né? A humanidade é essencial, autossuficiente. Não, né? A gente está aqui como, né, discípulos do Mestre, a gente está aprendendo todo esse processo, né? Então, Deus, Ele vem para a cada encarnação nos dar essa chance de nos recuperar dos erros que a gente cometeu, né? Então Ele vai nos trazendo todo esse processo que a gente precisa ir cada vez mais entendendo e compreendendo os porquês que a gente vem para cá, né? E aí é um processo, né? Então a gente vai errar, vai acertar, vai progredir ao passo das nossas condições como espíritos ainda em processo de evolução. Jesus e a crucificação, né? O testemunho de amor ao próximo, né? Então, Jesus, ele não tinha nenhum karma, ele não tinha nenhum resgate a ser feito aqui na Terra, né? Ele veio com uma missão de nos trazer o exemplo do ensinamento e o caminho a seguir, né, rumo ao nosso Pai, né? Então, ele não tinha que recuperar nada. Então, tudo que ele passou aqui na Terra, né, ele não precisava passar em termos de evolução espiritual. Ele já era um espírito crístico. Mas mesmo assim, no meio do sofrimento, Jesus pediu ao Pai que perdoasse seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, mesmo não merecendo passar por tudo aquilo, né, ele passou por conta da missão dele, né, ele, nesse momento, ele pediu para que Deus nos perdoasse. Porque nós estávamos lá, né? Talvez, enquanto a minoria estava gritando Jesus, né, a maioria estava lá, liberta Barrabás, né? A gente estava querendo o outro lado da história, porque a gente estava evoluindo. Mas olha só, né? Hoje, se Jesus nos visse, ele não ia falar, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E Jesus ia falar, Pai, perdoa-lhes, apesar deles saberem o que fazem. Porque a gente já mudou esse patamar, né? Hoje a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe se a gente estava errando ou fazendo certo, né? Então, toda vez que a gente erra, né, não precisa ninguém apontar o dedo para a gente falar, você errou. Aqui, ó, na hora, né? Você vai lá no trânsito, né, acontece alguma coisa que te estressa, você joga para fora, mas daqui a pouco você fala, nossa, exagerei. Então, nós mesmos, com tudo isso, a gente vai trabalhando. Então, a mensagem de amor e perdão transcende a dor e a injustiça. Jesus, na sua hora de maior sofrimento, nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites. Lembra do amai vossos inimigos? Né? A gente crucificou Jesus e o amor não tem limite, né? Eles não sabem o que estão fazendo. E aí o suicídio de Judas também vem nesse mesmo ponto da gente perdoar, né? Exatamente no momento em que é desligado do corpo físico, Jesus vai ao encontro do seu discípulo desviado. Então, o primeiro espírito que acolheu Judas, quando Judas se suicidou, foi o Mestre Jesus. Judas, né, com base na literatura espírita também, teve que arcar com o seu ato do suicídio, né? Não é porque ele era um discípulo, não é porque a intenção dele era das melhores, né? Judas não traiu Jesus por traição, pelas moedas, né? Ele achou que com aquele ato Jesus iria se rebelar e de fato, né, expulsar ali o Império Romano ali das terras e, né, tomar conta ali como verdadeiro imperador do povo judeu, né? Essa era a intenção de Judas,
né? Mas Jesus veio com uma outra missão, a missão de nos ensinar, que é com base no amor e não na força que a gente consegue as nossas evoluções, né? Então, o Judas é o nosso famoso filho pródigo, né? A parábola ilustra o amor incondicional de Deus, o Pai, o arrependimento e o perdão e a importância de superar o ciúme e a inveja diante da redenção dos outros, né? Então, né, Judas, ele foi perdoado por Jesus, né? Resgatou o seu processo e continua ali na sua jornada evolutiva. Jesus e a ressurreição, né? A morte não é o fim, é apenas uma passagem, o retorno para a verdadeira vida espiritual, né? O processo da ressurreição, ele foi um ponto muito importante, né? Ali naquela situação que estavam passando, principalmente os discípulos, né? No começo do Espiritismo, a gente tinha muito efeitos, né? Fenômenos espirituais, então as mesas girantes, as aparições dos espíritos. Mas por que a gente tinha isso? Porque precisava que a humanidade naquele momento, né, tivesse o interesse, né, sobre os aspectos espirituais, né? E isso ocorreu que, mediante aqueles fenômenos que estavam acontecendo, né, Kardec foi estudar para rebater aquele ponto, né? Kardec ele veio para estudar o espiritismo, os efeitos mediúnicos, para confrontar, porque ele achava que era algo que era mágico, que era alguma coisa, né, que estava ludibriando ali as populações. E ele se aprofundou tanto para provar que não existia, que ele confirmou que existia e codificou a doutrina, né? Então, a presença de Jesus para os discípulos foi exatamente nesse sentido. Jesus precisava provar que tudo que ele falou e ensinou era verdade, né? Imagine que ali, naquela época, né, Jesus foi crucificado e começou uma perseguição muito grande com os cristãos, né? Quem leu Paulo e Estevão, né, entende esse contexto ali, né? Então, os discípulos que tinham a missão de levar a mensagem de Jesus, né, para toda a humanidade, eles estavam com medo de ser pego também, crucificado. E aí quase que a missão de Jesus ficou por um fio, né? Imagine né, quanto a espiritualidade inferior trabalhou para que essa missão não fosse adiante, né? E aí para quê? Para Jesus, né, perder a vinda dele aqui na Terra, né? Então, Jesus vem, se materializa ali, né? Lembra, Jesus ele tinha todos os efeitos físicos e regia as leis naturais, né, desde a participação da construção da Terra. Então ele tinha essa questão ali da materialização. Então ele se materializa, né, para mostrar para os discípulos, né, para os discípulos verem ele, retomarem a confiança, retomarem a fé e aí sim, né, nos trazer todos esses ensinamentos que a gente, após 2025 anos, né, tem acesso. Se ele não tivesse feito esse ato, né, muito provavelmente a gente não saberia quem teria sido Jesus, porque a mensagem teria sido esmagada ali pelos Império Romano. Então, tem uma passagem que Jesus fala para Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e avise aos meus. Então, o que esse ponto de não me toques, quando ela encontra Jesus ali no túmulo? Né? Porque ele estava se materializando, né? Ele estava se formando até que ele chegou, se constituiu, e aí Tomé foi lá e tocou as chagas e conseguiu provar que ele estava ali. Então, a ressurreição nada mais é do que Jesus se materializando, né? Trabalhando ali junto com os discípulos para nos trazer de novo a confiança e a mensagem, e aí depois ele ascendeu ao céu. Jesus encontra com Paulo, né, a missão continuada, né? Jesus, naquele momento, né, de perseguição dos cristãos, de fechamento das casas, né, de oração, precisou, né, encontrar com Paulo, que o Paulo era o principal, né, desafeto ali do cristianismo primitivo, e aí, né, com base na sua presença moral e espiritual, ele converte o seu principal, né, detrator ali e
Paulo passa a ser o grande apóstolo, né, das mensagens, né? Então, Paulo, após a sua conversão, se tornou um dos maiores difusores do cristianismo, demonstrando aqui a força transformadora da mensagem de Jesus, né? É pelo amor e não pela guerra. E o Consolador prometido, né, por Jesus, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, né? Algo que fique eternamente convosco não pode ser um homem que viria de novo, né? Se fosse um homem, como que ele seria eterno, né? Então a gente entende que não seria um alguém, seria algo, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. O que está em nós e que a gente nunca perde, independente do que aconteça com a gente? O conhecimento. Então, o Consolador prometido era algo que nos traria conhecimento. E aí sim, por meio dele, a gente seria, né, consolado. Então, o outro Consolador, né, para nós espíritas, é a codificação da doutrina espírita por meio das horas básicas. Eternamente convosco, o conhecimento. É algo que a gente não desaprende. A gente carrega, né, por toda a nossa caminhada evolutiva, não nessa vida, mas em todas as próximas que virão, né? Então, quando a gente tem esse contato com os ensinamentos de Jesus por meio, né, da tradução e praticamente mastigadinho ali pelos espíritos, né, por meio das obras básicas, a gente tem esse conforto, esse consolo, né? Então, o Consolador prometido na visão dos espíritas é o Espiritismo. Jesus e a reencarnação e a justiça divina. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O que é essa frase, né? Como que a gente vai nascer de novo nessa vida, né? Como que a gente vai encolher e entrar dentro da nossa mãe de novo e nascer de novo, né? Não existe isso, né? Não dá consentimento, né? O nascer de novo é nossa reencarnação, né? Todas as vidas que a gente vem aqui na matéria, para que a gente consiga resgatar os nossos passados e aí sim, por meio da evolução, ficar mais próximo de Deus, né? Quando a gente pensa em felicidade, a gente já ouviu aqui muito na Casa Espírita que a felicidade não é desse mundo, né? E não é mesmo, porque é que nesse mundo a gente precisa evoluir, resgatar, né, e aprender. Mas a gente tem momentos felizes aqui na Terra, né? Mas a verdadeira felicidade é toda vez que eu me aproximo mais de Deus, né? E quando eu me aproximo mais de Deus é porque eu deixei algo de ruim que estava comigo e passei a ser um pouco mais puro, até que um dia a gente consiga ser puro. É que nem o copo de água suja que a gente vai colocando água limpa, uma hora isso fica 100% puro, né? Essa é a nossa vida, né? Nós somos, né, um copo meio sujinho ainda que a gente está a cada encarnação sendo purificado. E aí sim, quando a gente estiver próximo de Deus, né, a gente vai ser realmente feliz. Jesus e o verdadeiro objetivo da vida, né? A transformação moral é um processo lento, mas essencial. Cada pequena vitória sobre nossas imperfeições nos aproxima mais da perfeição, né? Jesus já nos disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, né? Então a gente é fadado ao sucesso. Olha que maravilha, né? Todos nós, independente do que a gente está fazendo, a gente já fez ou irá fazer, nosso destino final é o sucesso, é a evolução, é nos tornarmos um espírito crístico, assim como Jesus. Essa é a lei natural, né? Isso a gente não consegue mudar. Para uns vai ser mais rápido, para outros um pouquinho mais demorado, por conta do livre-arbítrio, né? A gente tem a nossa tomada de decisão, mas todos nós um dia chegaremos no auge da evolução espiritual, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E, como
Antes a gente achava que a gente ia ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Vejam que não é bem assim, né? Vide Jesus, né? Que é um espírito crístico, responsável por um planeta, né? Planeta Terra, que tem encarnados 8 bilhões de espíritos e desencarnado quase 20. Então a gente está falando de um espírito que está cuidando de 30 bilhões de vidas em volta do planeta Terra, né? Essa é a missão que a gente vai ter um dia quando a gente se tornar o espírito crístico, né? Lembra que o trabalho dignifica, né? Jesus falou que eles nunca param de trabalhar, e realmente, né? Imagina cuidar de 30 bilhões de vidas, né, em volta de um planeta, né? Então, essa é a nosso verdadeiro objetivo, é conseguir a cada encarnação que a gente tem, né, evoluir, que seja um pouquinho, para que a gente possa cada vez mais, de uma forma mais acelerada, de uma forma que a gente consiga aproveitar melhor essa encarnação, esse presente que a gente tem de Deus, né, agilizar esse processo, porque isso só nos faz bem para nós mesmos, né? Quanto mais rápido isso for, menos sofrimento e mais felicidade. Jesus e a regeneração, né? A evolução planetária nada mais é do que o caminho ao reino dos céus, né? Então esse processo que a Terra vem passando, de provas e expiações para o mundo de regeneração, nada mais é do que acompanhar a evolução dos espíritos que aqui habitam, né? A Terra não vai deixar de ter água, não vai deixar de ter ar, não vai deixar de ter fogo, né, os elementos naturais. Vai continuar a mesma coisa. O que vai mudar na Terra são os espíritos que aqui habitam, né, que são cada vez mais próximos de espíritos regenerados, né, aqueles que já não têm tanta coisa para resgatar e aí vão conseguir intensificar esse processo de evolução moral e espiritual, do que o que a gente vê hoje ali de muitas provas, muitos resgates a serem cumpridos. Então esse é o caminho da regeneração, né? E a Terra, ela vai acompanhando esse estágio, né? Quando a maioria se torna um espíritos regenerados, o planeta, né, passa por esse processo também. Então o amor será a força motriz da humanidade, superando o egoísmo, o orgulho e o materialismo, né? Então o mundo de regeneração, ele tem como o amor como a força motriz da humanidade. Jesus e o seu maior ensinamento, né? Primeiro, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Lembra lá no Pai Nosso, ele exaltando, né, Deus. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, né? Então, quando a gente ama Deus e ama o próximo como a gente nos ama, a gente não pratica o mal. Porque se eu praticar mal para alguém, eu estou praticando algo contra um filho de Deus. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não posso fazer mal para algo que veio dele, né? Então, isso resume tudo, né? A gente acaba que, né, segue de uma forma retilínea, né, o caminho da evolução, porque se eu não faço mal, eu evoluo, né? Eu não tenho resgate a fazer, eu não acumulo coisas para que eu tenha que voltar e fazer, né, esse aprendizado, então eu vou seguindo, né, de uma forma fluida ao caminho da evolução. E qual que é o principal impacto dos ensinamentos de Jesus, né? Quando ele vem e fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então não tem outro jeito da gente conseguir evoluir senão por meio dos ensinamentos de Jesus, né? Ah, mas e quem não é da religião, né, do cristianismo? Quem não segue Jesus por meio do cristianismo, né? A gente tem outras religiões, né? Mas se você pegar a essência do ensinamento das outras religiões, ele também preza pelo amar a Deus sobre todas as coisas, ou Alá, ou qualquer outro, né, nome que se designa ao Criador, né, e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o caminho, independente se é Jesus na sua figura, ou se são outros espíritos designados por Jesus para trabalhar, né, em várias regiões aqui do planeta. Então,
a única opção que a gente tem é seguir o mestre, e é por isso que a gente está numa segunda-feira com frio, né, na casa de espírita, tentando aprender alguma coisinha. E aí aqui, a passagem, né, da fé que a gente falou lá no começo da nossa abertura aqui da palestra, né? Essa aqui é a passagem onde, né, Jesus e os discípulos estão no barco, né, Jesus está dormindo, e aí começa uma tempestade ali, e a vela cai, o barco começa a titubear ali, e os discípulos passam a ficar desesperados porque estava, né, prestes ao barco a virar, né? E aí Jesus, né, deitado ali, dormindo tranquilamente, né? E os discípulos, cada vez mais angustiados com aquela situação, né, falam: salve-me, Senhor, salve-me, né? E Jesus levanta e fala: homem de pouca fé, eu estou aqui, né? Qual que é o seu medo, né? E aí vem todo o processo ali de Jesus convidar Pedro para andar pelas águas, né? Pedro vai, dá uma afundada, Jesus fala de novo: cadê sua fé, Pedro? Eu estou aqui, né? E é isso que Jesus faz para nós, né? Quantas vezes a gente acha que o nosso barco está numa tempestade, né? Quantas vezes a gente acha que está alguma coisa saindo da rota, que a gente não está conseguindo, né, passar por aquilo e acaba se desesperando, né? E o que a gente precisa fazer? Lembrar que existe um ser evoluído que já era perfeito há 3,5 bilhões de anos atrás e que está olhando por nós, né? Esse é a nossa grande aprendizado da noite de hoje, né? Toda vez que a gente estiver nessa angústia, nesse sofrimento, passando por algum problema, que a gente lembre desse Espírito que está, né, agindo por nós. Por maior que seja a dor que te viste, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreça na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque, se todo o bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza que Jesus está contigo, trabalhando do outro lado. A frase de Emmanuel e Chico Xavier. Obrigado pelos ouvidos, né? Toda vez que a gente vem fazer uma palestra, primeiro ouvido mais perto é o meu, né? Então eu sou o que mais preciso escutar. Mas agradeço de coração o convite da casa de novo e de todos estarem aqui, né, com esse grande objetivo da gente evoluir moralmente, espiritualmente e ter fé que Jesus está conosco, nos apoiando nessa grande jornada. Que assim seja, gente.